Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela primeira parte. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Pai, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, Senhor. Pois só tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Amém? João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Até aí, irmãos pode se acertar. Glória a Deus. Irmãos, não tem, irmãos, outra forma de a gente ter uma vida com Deus se nós não tivermos enxertados na videira verdadeira. Não existe, irmãos, uma religião que pode te ligar com Deus. Não existe homens que podem te levar a Deus, irmãos. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, irmãos. E ele diz, se você ler em João 15, do 1 em diante, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. E para que a gente, irmãos, dê frutos, para que a gente tenha uma vida consagrada ao Senhor, nós precisamos de algo. Olha o que o Senhor diz, ó: se vós permaneceis em mim. Se você permanecer conectado na videira, irmãos, ficar ligado, ficar agarrado na videira, não alargar por nada, não deixar este mundo de trevas trazer ilusões sobre os seus olhos, não deixar, irmãos, os seus desejos invadir o seu coração. Ele diz, irmãos, ó: se vós permaneceis em mim. Para que nós possamos permanecer em Cristo, devemos ter uma ligação, irmãos. E essa ligação não é uma ligação qualquer, não. Não é uma amizade como nós temos com um amigo, um conhecido, não. É algo profundo, irmãos. É algo sério, é algo que liga uma pessoa com a outra. A gente tem que ter intimidade, irmãos. Intimidade com Deus, para que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos encher e nos abundar, irmãos, de graça. Então o Senhor diz: ó, se vós permaneceis em mim. E outra coisa fundamental, ó: e as minhas palavras permanecerem em vós. Quantas pessoas, irmãos, leem a palavra de Deus como um livro, como uma história, mas a palavra não permanece na pessoa? Eu conheço uma pessoa que leu a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, mas pergunte se a palavra ficou nele. Pois da mesma forma, quando ele começou a ler, ele está, não mudou nada, não foi transformado em nada. Então o que adianta eu ter um conhecimento e esse conhecimento não permanecer em mim? Não adianta de nada, irmãos. Não vai prestar de nada. Eu li a Bíblia 3 vezes, de Gênesis a Apocalipse, li tudo. Agora vai ver a vida, não mudou, a mesma coisa. Mas Jesus disse: ó, se as minhas palavras permanecerem em vós, se essas palavras habitarem no seu coração, se essa palavra, irmão, começar a dar frutos, se você comer e digerir estas palavras, ó, aí Jesus diz que o resultado de você guardar a palavra dele, de você ter comido a palavra, pedireis o que quiseres e vos será feito. O Senhor disse que para que a gente possa pedir coisas a Ele, nós temos que ter uma ligação com Ele, temos que estar conectados na videira, não podemos deixar por momento nenhum. Para que o Senhor venha agir em nossa vida, devemos estar conectados nele, irmãos. É uma ligação de intimidade, é algo grandioso, valoroso. É um tesouro que você descobriu. Quem sabe ali, aquele terreno ali a qual você comprou,
para ninguém ali, não presta de nada. Mas você quis comprar aquele terreno. E aquele terreno ali, irmão, quando você começou a limpar, ajeitar aquele terreno, você achou uma pedra preciosa, a qual que todos olhavam para aquele terreno e não dava valor de nada. Que aquilo presta, só tem mato. Mas você olhou para aquele terreno, querendo aquele terreno, e quando você limpou, ajeitou tudo, você achou, olha, uma pedra preciosa. Assim, irmãos, é Jesus Cristo, irmãos. Quando nós procuramos olhar verdadeiramente para Ele, quando nós entregamos a nossa vida completamente para Ele, então Ele se torna uma pedra preciosa para nós, irmãos. E nada tem mais valor, irmãos. Hoje muitos olham para Cristo e falam que nada, esse é um maluco. Ele era um revolucionário da época. Lê a Bíblia toda, sabe todos os versículos onde está, mas vê se essas palavras fazem algum efeito nele. Não tem efeito de nada. Mas Jesus diz, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por que Jesus fala isso? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E eu produzindo esse fruto, o que acontece comigo? E assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Jesus disse que a boa árvore dá bons frutos. Isso é evidência de um crente, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, dá bons frutos. Isso nos leva e assim sereis os meus discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. É um seguidor de Cristo. É aquele que mostra a mesma coisa que Cristo mostrou. Olha o que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, irmãos, é uma ligação. Você tem que ter, se você pensa estar em Cristo, tem que existir essa ligação. Essa ligação tem que estar eficaz, viva, fervorosa. E agora eu quero trazer um exemplo, irmãos, de um homem de Deus que teve essa ligação com Deus. Este homem, quando começou a reinar neste reino, ele fez tudo de acordo à vontade de Deus. Outros que antecederam ele fizeram um bocado de bagaceira, mas ele, quando botou ali os pés dele naquele lugar, ele começou a honrar a Deus. A primeira coisa que ele fez foi honrar a Deus. E este homem é o rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos, veja bem o que se fala dele, fazer aquilo que é reto à vista de Deus, à vista do Senhor. Ezequias se preocupou nisso. Ele reinou sobre Judá, Jerusalém, mas assim que ele começou a reinar, ele só se preocupou em fazer a vontade de Deus. Olha o que a palavra diz, 2 Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Ora, sucedeu no 3º ano de Osias, filho de Elã, o rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e quebrou em pedaço a serpente de bronze que Moisés havia feito. Aí você pode dizer: acho que foi Moisés que fez. Por que ele fez isso? Porque aquele povo, irmãos, começou a idolatrar aquela serpente. Aquela serpente foi feita em um momento onde o povo de Israel estava sendo teimoso com Deus. E Deus ali dá ordem às serpentes para morder aquele povo no deserto. E ali muitos morrem envenenados. Mas Deus diz a Moisés: faz a serpente de bronze, levanta ali. Todos que olharem para a serpente serão curados. Então aquela serpente foi
foi um momento que passou, mas o povo idólatra, começou a idolatrar aquela serpente. Então Ezequias quebra essa serpente em pedaços, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela. Então aquilo se tornou uma idolatria dentro do povo de Deus. E ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco alguém que fosse antes dele. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. Olha que importante, irmãos. Veja o segredo deste homem. Este homem era rei de Judá. Este homem foi reinar com 25 anos, reinou por 29 anos sobre Jerusalém. Este homem começou a fazer uma limpeza naquela região. Este homem começou a derrubar os altares a outros deuses, cortou os bosques. Esse homem acabou com a idolatria no meio de Israel. E o mais fundamental, ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve ninguém como ele. Olha o segredo. Porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou, e o seguiu, e mais guardou os mandamentos aos quais o Senhor ordenou a Moisés. Este homem não se apartou da palavra de Deus. Este homem fez toda a vontade de Deus naquele lugar, acabou com a idolatria e levantou o altar ao Deus vivo. Só ele poderia ser adorado naquele lugar. Então ele retornou para a adoração ao Deus vivo. E ele, no fundamental, ele guarda a palavra do Senhor, ele cumpre com a palavra do Senhor. Então este homem era um homem bem sucedido. Este homem fazia a vontade de Deus. Mas, irmãos, apesar de você servir o Senhor, fazer a vontade do Senhor, você fazer tudo aquilo que Deus ordena, nós não estamos escapos de alguma coisa vir sobre nós, irmãos. Nós não somos agora super-homens, super-mulheres. Não. Nós estamos aí propícios a qualquer coisa, irmãos. Uma doença, uma dificuldade no trabalho, uma falta de emprego. Não porque servimos o Senhor nós vamos ser blindados a essas coisas, não. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Mas, irmãos, o que importa é que nós não viemos sair da nossa posição. O que importa é que nós viemos estar na mesma posição. Ezequias honrou a Deus. Quando ele botou o pé naquele trono, ele começou a fazer a vontade de Deus. Tudo certo, né? Mas, irmãos, chegou o dia mau para Ezequias. Chegou o dia da provação, o dia que você tem que honrar a Deus. E o que é que nós vamos fazer quando esse dia se levantar contra nós? Quando chegar o dia mau? Será que nós vamos honrar a Deus? Ou vamos acovardar, vamos correr, vamos dizer, eu não quero mais? Será? Veja bem, irmãos, Ezequias estava reinando, tudo bem, tudo tranquilo, mas ali, irmãos, Senaqueribe, rei da Assíria, se levanta contra este homem. E a palavra diz que este homem, Senaqueribe, levanta um grande exército e vem derrubando nações, derrubando cidades, acabando com tudo, desde o pai dele. E este homem começa a ser famoso. E a fama deste homem não era uma fama boa, era um homem cruel. O homem que chegava nos lugares, arrasava tudo, tomava as pessoas como escravos. Você se lembra quando Jonas, Deus manda ele para Nínive, e Jonas não quer ir para lá?
povo da Síria é o mesmo povo de Nínive. E Jonas sabia que aquele povo era um povo cruel, era um povo que acabava com os reinos. Então por isso que Jonas disse: eu não vou lá não, e vai para outro campo, e vai para Tarsis. Então este povo era um povo cruel, e este povo se levanta contra o servo de Deus, Ezequias. E o Senaqueribe manda uma carta ofendendo o Deus de Ezequias e dizendo que para o povo não confiar em Deus, porque ele já tinha arrasado várias nações e aquela nação seria mais uma que ele ia passar por cima. Ele disse que ele acabou com todos os deuses das outras nações, e esses deuses não foram capazes de fazer nada, e também este Deus de Israel não iria fazer nada. Ele começou a botar pressão sobre o povo. E aqui, irmãos, em Isaías capítulo 37, versículo 10 ao 13, ele manda esta carta para o rei Ezequias. Desta forma, vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixe teu Deus, em quem tu confias, enganar-te. Ele chama Deus de enganador, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Síria. Ele começa a afrontar a Deus, dizer que Deus é enganador, e para que o povo não confiasse neste Deus, achando que ele iria se livrar de Jerusalém. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Síria têm feito a todas as terras para devastá-las completamente. Tu serás livrado? Ó a ofensa. Eles: você não está ouvindo o que falam de mim? E você acha que esse teu Deus vai te livrar? Não livrou outros deuses, vai livrar você? Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Eben, que estão em Tessalis. Onde está o rei de Amarote, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sevafim, Erna e Ivã? Ele afrontou todos os deuses e invadiu, destruiu, acabou com tudo. Então ele diz: veja os deuses dessa cidade, onde estão eles? As cidades foram devastadas. E cadê ele? Livraram este povo? Também este teu Deus não te livrará. Mas, irmãos, o que ele não sabia, que ele estava enfrentando o verdadeiro Deus, irmãos. Glória a Deus. Ele não sabia que este não era comparado a outros deuses. Os outros deuses eram deuses formados pelas mãos dos homens, mas o qual ele iria se deparar era o verdadeiro Deus. Este homem, na loucura dele, ele foi para enfrentar o Deus de Israel. Em Isaías capítulo 37, do 14 em diante, irmãos, você tem que ver agora o que é que Ezequias fez. Ezequias, irmãos, neste momento desta afronta, um exército muito grande, que ele não tinha com exército para combater aquele povo, ele não tinha forças para combater um grande exército que estava cercando toda Jerusalém, não tinha saída para nada. Imagine a pressão do povo em cima do rei ali, os líderes querendo fugir, outro querendo lutar. Imagine a pressão que este rei estava ali, sem saber o que fazer, sem exército para lutar contra aquela multidão. E agora, o que é que faz? Imagine a cabeça dele como ficou nesse momento. E aquele povo que estava ali fora querendo invadir era um povo cruel, irmãos, e não tinha possibilidade de saber se eles iam viver, porque onde aquele povo entrava, acabava com tudo, irmãos. Você tem ideia, os assírios eram um povo que não tinha piedade não, irmãos.
Eles arrancavam a cabeça dos adversários e cravavam estacas, ó. Ficava tudo ali na frente do palácio dele lá, ó. E eles empalavam as pessoas. Depois procure ver o que é ser empalado. Eles não tinham piedade. Onde chegavam e devastavam. Imagine a cabeça de Ezequias sem saber o que fazer. Mas, irmãos, é o que nós devemos entender aqui, irmãos, ó. Se vós permaneceis em mim, glória a Deus, ó, se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, ó, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha o segredo do homem de Deus. Olha o segredo da mulher de Deus. Ó, Ezequias ora ao Senhor. Neste momento de aflição, ele não ficou turbado, não, irmãos. Ele não ficou correndo para lá e para cá para saber o que vai fazer, procurando conselho de um, conselho do outro. Não. Olha o que Ezequias fez. Ó. Isaías 37, do 14 ao 20. Ó. E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Olha para onde Ezequias foi com o peito de socorro. Ele foi ao templo do Senhor, estendeu a carta e mostrou a Deus. Ó. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, principalmente tu, somente, de todos os reinos da terra. Tu tens feito o céu e a terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouça. Abre os teus olhos, ó Senhor, e veja. Ouça todas as palavras que Senaqueribe, as quais tem enviado para te desonrar, ó Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Assíria têm devastado todas as nações e seus territórios, e têm lançado seus deuses em direção ao fogo. Depois eles não eram deuses, porém o trabalho das mãos de homens. Olha o que Ezequias diz. De acordo com os deuses das outras nações, ó, era um trabalho da mão de homem, de madeira e de pedra. Pois este motivo eles os têm destruído. Agora, portanto, o Senhor nosso Deus salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor. Precisamente tu, unicamente. Olha o que Ezequiel diz, ó, que Senaqueribe conseguiu derrubar os outros deuses porque eram deuses formados por mão de homem, de madeira, de pedra. Mas ele diz agora: mas tu, Senhor, tu é o verdadeiro Deus, tu é o único Deus. Então ele diz ao Senhor: livra-nos, livra-nos. Então, irmãos, ó, isso nos leva a entender o que, irmãos? Quando nós estivermos em dificuldade, irmãos, quando nós estivermos em aflição, quando a dúvida se levantar, irmãos, e nós não sabemos o que fazer, o que nós devemos fazer? Ezequias aqui estava numa pressão grande, irmão. A nação ia toda ser morta. Não era só uma, duas, três pessoas, não. Era a nação que aquele povo ia passar por cima e ia devastar. Ele não tinha o que fazer, irmão, não tinha recursos para lutar contra Senaqueribe. Era um Deus, um rei cruel, e invadia tudo que era canto, ninguém suportava aquele homem. Mas o que a solução que Ezequias nos mostra a ter, irmãos, nos dias que nós vivemos hoje, porque não estamos livres de dificuldade, não estamos livres de dúvidas, de incerteza. Ele vai à casa do Senhor, irmãos. Ele vai, irmãos, pega aquela carta de ofensa e coloca diante do Senhor e diz: Senhor, veja o que está acontecendo com o teu povo. Senhor, olha que ofensa que ele ofende ao Senhor. Pois ele ofende porque ele não sabe quem é o Senhor.
Ezequias vai, irmão, com seu coração aberto diante do Senhor e pede socorro ao Senhor. E isso, irmãos, nos inclina ao dia mal da nossa vida a gente pedir socorro a Deus, irmãos. Não podemos, irmãos, querer fazer as coisas com a nossa força, que não vai conseguir. Já pensou se Ezequias diz, vamos lutar, um exército bem menor, ia ter possibilidade nenhuma? Eles iam morrer. Mas Ezequias procurou aquele que pode todas as coisas, irmãos. Ezequias procurou o Deus vivo, irmãos. Ele procurou aquele que tem poder, aquele que tem toda a autoridade, toda a honra, irmãos. Ele não foi se prostrar diante de um Deus de barro, um Deus de gesso, de madeira, um Deus formado de mão de homens. Não, ele foi à casa do Deus vivo e apresentou a sua causa. Aqui, Senhor, olha como eu estou aqui, me socorre, ajuda-me. É isso, irmãos, nós devemos fazer, irmãos, porque nós não estamos, irmãos, livres de dificuldade. Nós não temos livramento diante de nossos inimigos. Não sabemos quem está ao nosso redor, quem pode se levantar para vir contra nós. Não sabemos. Mas quando este dia acontecer, irmãos, o que Jesus nos diz? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus em secreto. Esta é a nossa solução. Porque nós não estamos só, irmãos. Você não está só. Se lembre que você foi comprado por alto preço. O sangue de Cristo te comprou. Então nós temos um dono, nós não estamos sozinhos. Antigamente, na nossa ignorância, estávamos sós, se debruçavam diante de Deus, de gesso, de madeira, longe de Deus. Mas Jesus nos trouxe para perto de Deus, irmãos. Hoje nós podemos entrar no templo do Senhor e apresentar a nossa dificuldade, assim como Ezequias fez, irmãos. Jesus Cristo nos ligou com Deus, temos ligação direta com Ele. Não precisamos de mediador, não, irmãos. Não precisamos de uma pessoa que vai falar por mim, não. Você é templo do Espírito de Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus repousa sobre você. Então você tem intimidade, ligação com o próprio Deus. Aleluia. Jesus nos diz algo fundamental, irmãos. Entra no teu quarto. Se esteja em secreto com teu Deus. Esteja em união com Ele. Pode ser em quarto, pode ser onde você estiver, irmãos. O importante é você abrir a porta do seu coração e expressar tudo que você precisa a Ele. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu preciso da tua ajuda, porque a minha força é insuficiente. Irmãos, Deus quer ouvir de nossa boca, irmãos. Deus quer ouvir de cada um de nós, irmão, pois todos nós temos dificuldades. Ele quer ouvir você falar. Ele não quer que você mande fulano falar, não. Ele quer que você abra a sua boca e diga: Senhor, eu estou em apuros, me ajuda. Esta dificuldade é tão grande que eu não posso fazer nada, eu sou insuficiente. Eu até pensei em querer fazer, mas eu não tenho como fazer. Então o Senhor quer que você fale com Ele. Lembra que João diz, se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que vai acontecer? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Glória a Deus. Pedireis o que quiser. Ezequias diz: socorro, Deus, nos ajuda. E nós vamos ver o que foi que aconteceu com a petição de Ezequias. O milagre que Deus trouxe sobre aquele lugar. Algo sobrenatural, irmãos. Porque, irmãos, você pode até dizer: mas foi naquele tempo. Mas o mesmo Deus daquele tempo é o Deus de hoje, irmãos. Deus não muda, não. Deus move qualquer
coisa, irmãos. O que basta é a gente se colocar diante dele, irmãos. Deus toca em qualquer coração. Aleluia. Porque é Ele que tira o coração de pedra. Não é eu nem você, não, irmãos. Não é práticas que vai tirar, não. É Deus que move, irmãos. É Ele que tira aquele coração que é impropício de ouvir a palavra dele. E Ele dá um coração de carne que é sensível à ação dele, irmãos. É Ele, irmãos. É Ele que limpa o pecador, irmãos. Ele diz em Ezequiel 36: expelirei água limpa e vos sereis purificados. Eu vou dar um espírito sobre você. O meu espírito descerá sobre você. Então é Deus que faz. Então nós devemos pedir a Ele. E Ezequias, aqui a resposta da oração do rei Ezequias. Versículo 37, Isaías 37, 21. Então, Ezequias 37, 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Ezequias vai, irmãos, até a casa do Senhor, apresenta a carta do Senhor, e Deus fala com o seu servo. Isaías 37, 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria. Agora a gente vai para o 37, 36 ao 38. Glória a Deus. 33 ao 38. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não atenderá a esta cidade, nem atirará uma flecha, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo retornará, e não adentrará esta cidade, diz o Senhor. Portanto, eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Então, olha o que aconteceu, irmãos. Aquele homem tinha um exército grande, irmãos. Olha o que aconteceu. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou o campo dos assírios, 185.000. Um anjo atingiu 185.000 homens assírios que estavam ali acampados lá de fora, esperando só o momento de invadir a cidade. Mas Deus manda um socorro, irmãos. Por que Deus manda um socorro? Por que Deus move um anjo do céu em favor de Ezequias? Se as minhas palavras permanecerem em vós, irmãos. Se nós estivermos conectados com Deus, irmãos. Ezequias estava ligado com Deus. Ezequias foi no templo do Senhor e apresentou a sua dificuldade. E Deus toca lá no seu santo, lá em Isaías, e manda um recado para o rei: não se preocupe, não vai acontecer nada. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Uma flecha não será atirada na cidade, um escudo não será levantado, uma rampa não erguerá sobre a cidade. E o Senhor dá ordem a um anjo. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou o campo dos assírios, 185.000. E quando ele levantou-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Imagine, irmãos. Irmãos, este Deus que fez este milagre é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Glória a Deus. Imagine Deus mover um anjo para matar 185.000 homens. Imagine. O que é que ele vai fazer por você, irmãos, se tu pedir, irmãos? O que é que Deus vai fazer se tu clamar a Ele, irmãos? A tua dificuldade.
Será que Deus pode mandar um anjo matar 185 mil e não pode solucionar o teu problema? Verdade. Oxê, irmãos. Confiar no Senhor. O que é o nosso problema para um problema desse de Ezequiel aqui? Pronto para morrer, 185 mil homens para invadir, matar todo mundo. Homem, velho, mulher. Imagine. E o nosso problema junto disso aí, irmãos? O que é nosso problema junto disso? Será que Deus não pode mover? Será que Deus não pode agir? Deus mandou um anjo dele vir descer a terra e matar 185 mil irmãos. Imagine 185 mil homens. Imagine. Agora coloca o seu problema junto. Coloca a tua dificuldade junto disso. Será que Deus não pode agir, não? Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que enquanto ele estava adorando na casa de Nisarok, seus deuses, Adramaleque e Sarezeque, seus filhos o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra da Armênia e Esar-Ardon. Seus filhos reinaram em seu lugar. Veja o que aconteceu com este homem. Este homem perde esta guerra, volta humilhado para casa. Quando chega em casa, os próprios filhos dele matam ele. Imagina, por quê? Caiu de afronto ao Deus vivo, irmãos. Caiu de afronto a Deus. Irmãos, mas tudo isso aconteceu. Eu trouxe esse exemplo para os irmãos ver o que é que Deus pode fazer com aquele que o serve, com aquele que tem ligação com ele, com aquele que a vida, irmãos, agora é louvado, é engrandecido. Eu trouxe aqui a vida do rei Ezequias, um homem que não teve nenhum igual a ele, nem antes nem depois, do que este homem fez por Deus. E no momento da aflição dele, Deus vai lá e dá o livramento. Irmãos, agora eu quero trazer para nós, para eu, para você. Será que Deus é impossibilitado de não nos ajudar? Se pedirmos a Ele, se nos humilharmos diante dEle, se levarmos a nossa causa diante da casa do Senhor e pedirmos a Ele com fé, com amor, com dedicação, será que Deus será impossibilitado de ajudar a nossa mínima dificuldade? Porque a nossa dificuldade diante de tantos exemplos na Bíblia é uma besteirinha, irmãos. É uma besteirinha, não é nada. E você vê que nós não temos força para fazer. Mas, irmãos, nós devemos entender que servimos um Deus que pode. Nada é impossível para Ele. E nós temos que ter isso gravado na nossa mente, irmãos. Porque assim, eu já diz assim, como tu orar, ora já crendo que já aconteceu. Nós não podemos orar, irmãos, duvidando. Será que Deus pode fazer? Eu não sei. Eu vou orar, mas eu estou com dúvida. Isso não pode existir na vida do crente, não, irmãos. O crente tem que ser sim, sim, não, não. Não podemos duvidar. Um Deus que faz um milagre desse na vida de um povo não pode fazer algo da nossa necessidade para proclamarmos a Ele? Você acha que não, irmãos? Mas o segredo, irmãos, está aqui, ó. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O segredo é esse, irmãos. O segredo é a nossa comunhão com Deus, irmãos. Isso não pode cessar, não pode acabar, irmãos. Este é o segredo, ó. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras em vós. Este é o segredo do homem de Deus. Esse é o segredo da mulher de Deus. A mulher que ora, que busca a Deus. Esse é o segredo, ó. Permanecer em Cristo e as palavras dele, ó, ser o nosso alimento. Aí vem a recompensa, ó. Pedireis o que quiseres e vos será feito. A recompensa
recompensa da obediência, a recompensa de você se prostrar diante do Senhor, de você se humilhar diante dele, de você colocar toda a sua confiança nele. A recompensa, ó, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, irmãos, só depende de cada um de nós, irmãos. Só depende de ter a nossa comunhão avivada no Senhor, irmãos. Não tem mágica não, irmãos. Você ser crente não é ter mágica, como muitos falam aí não. É poder, é misticismo. Não, irmão, não tem nada disso. O segredo é você ter comunhão com este Deus. É Cristo estar na sua vida. O segredo é esse. Eu aqui, irmãos, ó, eu não tenho línguas estranhas, eu não tenho poder, eu não tenho mágica, mas ó, eu sirvo um Deus que pode. Glória a Deus. Meu segredo é esse, eu sirvo um Deus que pode. E quando eu dou o meu joelho, eu vou com confiança, irmãos. Senhor, me ajuda. Eu estou com essa dificuldade, me ajuda, Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. O segredo é esse, irmãos. É confiar, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, só depende de cada um de nós. A igreja está aí, irmãos, nós vamos nos reunir, vamos orar, vamos pedir pela causa de qualquer irmão. Nós estamos aqui para isso, para se reunir, para fortalecer aquele irmão em oração, sim, mas depende muito de você, irmãos. Depende muito da sua ligação pessoal com Deus. Ezequias aqui, largou tudo, foi para a casa do Senhor. A pessoa se ligar para alguma outra coisa, olha, tem fulano, vou chamar fulano, vou chamar ciclano, a gente vai conseguir, vai vencer essa guerra. Ele tirou suas vestes reais, vestiu o pano de saco e se humilhou diante do Senhor. O segredo foi esse. Se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Que o nosso Deus te ajude, em nome de Jesus, a ter essa comunhão como do rei Ezequias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus.